Está no ar o Prevcast UF, o podcast do projeto Prevcadas. Sou Edmundo de Drummond Alves Júnior, professor do Instituto de Educação Física da Universidade Federal Fluminense. Eu sou Rafael Duarte, residente em saúde do idoso e entrei no programa em 2021. E eu sou a Mariana, bolsista de extensão e entrei no programa em 2020. A rotina estressante e o excesso de compromissos frequentemente nos distanciam das atividades físicas, mas são elas que nos mantêm longe de quem a gente precisa realmente estar, das doenças crônicas, como hipertensão e diabetes, da ansiedade, da depressão e dos diversos tipos de câncer. Esse último ponto reforça ainda mais a importância de nos mantermos ativos fisicamente. Mas a pessoa que já está acometida pelo câncer pode fazer exercícios físicos? Para nos esclarecer sobre esses e outros questionamentos, temos o prazer de receber a professora de Educação Física e residente de Oncologia da Universidade Federal Fluminense, Stephanie Antunes. Seja muito bem-vindo ao Prevcast UF. Agradecemos desde já por participar desse momento conosco. Para iniciarmos, você poderia falar um pouco mais sobre como é o seu trabalho no setor da oncologia no Hospital Universitário Antônio Pedro? Olá, bom dia a todos. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz em participar do Prevcast UF e poder compartilhar com todos um pouco do que venho aprendendo e vivenciando na residência em Oncologia do UAP. Bom, eu sou residente 1, R1, do Grupo de Atenção em Oncologia, que tem como coordenadora da Educação Física a professora Carla de Paula. Eu sou formada em licenciatura pela UF e bacharel pela Uniaselv. Iniciei minhas atividades no ambulatório da hematologia no mês de março desse ano, e lá no ambulatório nós trabalhamos eu, R1, com a Andressa, R2, juntamente com o médico hematologista do setor, que é o Dr. Adelmo Dalmas. A princípio, o nosso trabalho no ambulatório é atender e acompanhar os pacientes com LMC, que é leucemia mieloide crônica, prescrevendo um programa de atividades físicas para cada paciente com o objetivo de amenizar, recuperar e melhorar os efeitos adversos provenientes do tratamento ao qual eles são submetidos. Com o crescimento e com o reconhecimento do nosso trabalho junto ao corpo médico do hospital, aos poucos nós começamos a receber algumas demandas de outras áreas também. Por exemplo, da nutrição, do cuidado paliativo, e eles encaminham para a gente pacientes com outros tipos de câncer, como, por exemplo, câncer de mama, próstata e intestino. Qual a relação da incidência do câncer com a atividade física? Bom, eu gostaria de esclarecer bem rapidamente o que é câncer. Assim, de uma forma geral, para a gente poder entender melhor, de acordo com o guia do American College of Sports Medicine, o câncer ele ocorre quando as células do nosso corpo elas escapam aos mecanismos normais de controle, acarretando na divisão e proliferação anormal das células. E isso, o que vai acarretar? O câncer pode aparecer em qualquer parte. E de acordo com o local, ele tem uma nomenclatura específica. Os cânceres originados na epiderme ou nos tecidos que revestem os órgãos internos são chamados de carcinomas. Temos também os sarcomas, que são originados no tecido conjuntivo. Temos a leucemia, que tem origem nos tecidos hematopoéticos. E os linfomas e mielomas, que são cânceres originados em células do sistema imunológico. Por isso que eu quis fazer esse esclarecimento, porque nós lá no ambulatório, lidamos diretamente com o LMC, que é a leucemia, que trata, no caso, do sistema imunológico. A relação dessa incidência do câncer com a atividade física está na diminuição do risco de alguns tipos de câncer, não tendo uma relação causal. O que isso quer dizer? Ao praticarmos atividades físicas regulares, estaremos diminuindo a probabilidade do aparecimento de alguns tipos de câncer, como o de mama. Quando eu digo que não é uma relação causal, eu estou querendo dizer que não é porque eu faço atividade física
física que eu não vou ter câncer, mas eu tenho sim a diminuição da probabilidade de ter um câncer. Outra relação que temos da atividade física é com o controle do peso corporal, e isso atua na prevenção da obesidade, o que é um grande fator de risco para alguns tipos de câncer. A atividade física reduz o risco de câncer. E como os exercícios podem prevenir? Saindo uns ruídozinhos, né? Uns barulhinhos de ambiente. Complementando a primeira pergunta, o que temos presente na literatura é que os exercícios atuam na diminuição dos fatores de risco associados ao surgimento de alguns tipos de câncer, como, por exemplo, o controle da obesidade e sedentarismo. O que nós temos é que muitos estudos já foram publicados e comprovaram que a obesidade, o IMC, acima de 30, é um dos fatores de risco de vida em alguns casos de câncer. Então, ou seja, quando a gente tem uma vida mais ativa, não estamos fugindo do sedentarismo, a gente tem a diminuição do risco da incidência do câncer. Então é por isso que os exercícios, eles ajudam na prevenção do surgimento de câncer por causa desses fatores de risco associados. E quais exercícios físicos podem ajudar a pessoa com câncer? Bom, para esta pergunta, nós temos que levar em consideração duas situações distintas: pacientes que estão em tratamento e os que estão pós-tratamento, pois para cada quadro há uma especificidade quanto à prescrição do exercício. Eu vou me ater aos pacientes em tratamento, pois é a situação que nós trabalhamos com mais frequência no ambulatório. Nós temos também alguns casos de pós-tratamento, mas acho que 80% dos casos que a gente trabalha são pacientes ainda em tratamento. E de uma forma geral, nós trabalhamos com o objetivo de melhorar os componentes do condicionamento físico relativos à saúde, como, por exemplo, resistência e força muscular, flexibilidade, condicionamento cardiovascular e respiratório e composição corporal. Sendo assim, depois de realizar uma avaliação prévia através de uma anamnese do paciente, que resumidamente nós coletamos todos os dados relativos à doença do paciente, o tratamento, a medicação que ele está utilizando, o quadro geral de saúde do paciente, e isso engloba o quê? No caso, comorbidades que o paciente possa ter ou algum diagnóstico, né, específico que a gente precisa saber, e as principais queixas que esse paciente traz, para a partir destas informações nós podermos elaborar uma prescrição de exercícios adequada para ele. As atividades aeróbias são utilizadas no controle do sistema cardiovascular e controle do IMC. Os exercícios de flexibilidade e mobilidade articular também são inseridos de acordo com as necessidades de cada paciente. E uma das principais queixas é a fadiga, né, que é o cansaço, e a fraqueza muscular, pois com o tratamento os pacientes sofrem com estes efeitos. Há uma grande perda de massa magra. Sendo assim, a gente prescreve alguns exercícios de resistência para atuar na melhora desse quadro. Resumidamente, a gente vai atuar prescrevendo o exercício de acordo com a necessidade de cada paciente. Em quais situações a prática de exercícios físicos não é indicada para pacientes com câncer? Toda atividade física, ela tem que ser individualizada, mas de um modo geral não há uma contraindicação universal para a realização dessa atividade física. Com o tempo que eu tenho de vivência lá no ambulatório, o que nós observamos é uma contraindicação devido a outras comorbidades do paciente. Sendo assim, nós prescrevemos quando há liberação do médico hematologista, da cardiologista e, em alguns casos, do fisioterapeuta. Em algumas situações, né, em alguns momentos, nós necessitamos da liberação do fisioterapeuta, por exemplo, para poder passar a prescrição do exercício para o paciente, principalmente quando ele vem pós-cirúrgico, porque assim que o paciente passa por algum tratamento invasivo, no caso a cirurgia, ele primeiro passa pela reabilitação junto com o fisioterapeuta e depois o fisioterapeuta libera para realização de atividades físicas regulares. Então, por isso que a gente faz a anamnese primeiro e, tendo a liberação de todos esses médicos antes da gente, aí sim a gente prescreve o exercício. Mas, de uma forma geral, não tem contraindicação para a prática dos exercícios físicos. Gostaria de deixar alguma mensagem para os nossos ouvintes? Bom, se eu puder contribuir um pouquinho mais para os ouvintes que estão aqui nos prestigiando no Prevcast UF, a mensagem que eu deixo é:
Mantenha hábitos de vida saudáveis. O que eu quero dizer com isso? Exercite-se, procure uma atividade física que te traga prazer, que te traga alegria, mas não fique parado. Eu acho que o principal para a vida, para a nossa saúde, para a nossa qualidade de vida de uma forma geral, é nos mantermos ativos e tentar manter associado a isso hábitos de alimentação saudáveis também, porque isso vem somar com a prática de atividades físicas. Então, como o processo de envelhecimento já traz naturalmente certas consequências ao nosso corpo físico, nós temos que auxiliar o nosso corpo, trazendo para ele atividades, mantendo ele ativo, para que nós possamos envelhecer de forma mais ativa e saudável. Muito obrigado pela participação, espero ter contribuído com um pouquinho, do que eu estou aprendendo e conhecendo na residência. Espero ter ajudado aí e trazer um pouquinho mais de informação para todos nós. Esse foi o nosso bate-papo com a professora de Educação Física, Stephanie Antunes. Gostaríamos de agradecer a disponibilidade de estar aqui conosco, compartilhando seus conhecimentos. Lembrando sempre que quem prescreve exercícios físicos é o profissional de Educação Física, que poderá indicar o que é mais adequado e analisar as implicações das práticas, especialmente caso você tenha lesões ou alguma comorbidade. Obrigada por estarem com a gente, fiquem todos bem e se cuidem. Obrigado por ter nos ouvido até aqui e até a próxima. Esse episódio foi apresentado por Rafael Duarte e Mariana Lobo. Nosso roteiro foi escrito por Milene Carvalho e Márcia de Souza. A identidade visual foi feita por Nicole Freitas. A edição de áudio por Letícia Dalcero. Quem cuida das nossas redes sociais é a Letícia Dalcero, Mariana Lobo e Milene Carvalho. O coordenador e idealizador do programa Preve Quedas, professor doutor Edmundo de Drummond Alves Júnior.